Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje nós vamos falar sobre o protocolo Etanol Mais Verde. O Planeta Campo preparou 2 reportagens especiais para explicar esse acordo voluntário entre usinas, fornecedores de cana e o estado de São Paulo para estimular as boas práticas da cadeia produtiva de açúcar, etanol e também bioenergia. E hoje nós vamos acompanhar mais um episódio da série sobre o amendoim. A nossa equipe acompanhou toda a cadeia de produção, desde as pesquisas que são essenciais para desenvolver mais a produtividade e também a qualidade e sustentabilidade do produto, o que garante mercado internacional ao amendoim. E ainda vamos mostrar como uma ecofábrica localizada em uma fazenda de Goiás está transformando 100% dos resíduos orgânicos em adubo de alta qualidade. Começa agora o Planeta Campo. A gente começa o Planeta Campo de hoje indo conhecer uma ecofábrica que fica na Fazenda Pamplona, lá em Goiás. Por lá, eles desenvolveram um trabalho pioneiro no Brasil para transformar resíduos orgânicos em adubo em 100% da propriedade. Isso melhora a saúde do solo e ainda reduz o lixo que iria para aterros sanitários. Mas como e por quem isso é feito? Te convido a conhecer as pessoas que fazem essa transformação. Vamos ver. O algodão que nasce nas terras da Fazenda Pamplona, próximo da cidade de Cristalina, no estado de Goiás, tem as marcas do trabalho amoroso e dedicado da Maria, baiana de Igaporã, que fez morada na região há 12 anos. Desde o ano passado, ela divide seu tempo entre a rotina da coordenação do beneficiamento das algodoeiras e a supervisão da separação correta dos resíduos da propriedade. A gente aproveitou uma ocasião importante aqui na fazenda, que é a nossa CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Com isso, a gente conscientizou num primeiro momento todos os colaboradores e após isso a gente faz no dia a dia também essa conscientização. Então, assim, eu não falo que é fácil. Na verdade, é um trabalho de formiguinha que a gente não pode fazer uma semana e parar. Constantemente a gente tem que estar relembrando. Principalmente os terceiros, os visitantes, porque a fazenda ela recebe muitas pessoas que não têm o costume ainda com esse projeto. Para zerar os resíduos orgânicos produzidos na fazenda, a Pamplona SLC Agrícola montou uma ecofábrica a partir da compostagem desse material. Um time grande que conta com a Maria. Ela também apostou no projeto. Com a coleta do Ecofábrica, ela mudou mais ainda porque ela mostra o quão uma fazenda, que o pessoal entende que a fazenda ela está preocupada em produzir e uma fazenda está preocupada em usar todos os resíduos que é gerado, em pensar nessa parte de circularidade, que tudo retorna novamente a poder ser usado. A reciclagem de lixo já acontecia dentro da porteira da Pamplona. A novidade foi o projeto de circularidade. Com ele, todos os moradores, colaboradores e visitantes precisaram ressignificar e se responsabilizar pelos resíduos que geram. A cozinha, por exemplo, serve 700 refeições por dia. É o principal lugar que alimenta a compostagem da ecofábrica. Para a nutricionista responsável, a conscientização pode ser um grande desafio. E quando a gente observa que a pessoa ainda está tendo dificuldade, que não está fazendo a separação correta, a gente procura orientar eles novamente. Então a gente faz isso através, como a gente tem visita, ou a gente às vezes tem evento, a gente faz uma orientação por panfleto, né? Às vezes faz uma orientação, assim, uma conversa com a pessoa, explica certinho, né? Então, assim, e as pessoas até perguntam o que é o projeto, qual é a finalidade que a gente está fazendo isso dentro da fazenda, né? Então a gente, claro, fez um treinamento para toda a fazenda, separou a fazenda uma manhã toda para treinar e tal, mas depois a gente foi área por área da fazenda, entendendo as particularidades, o que precisa, o que não precisa, e esse processo de Kaizen se manteve com a coordenação da fazenda por até hoje, né? Exatamente para saber, olha, lá tem ainda problema, essas áreas a gente já resolveu. A compostagem, que faz parte da ecofábrica na Fazenda Pamplona,
traz uma importante contribuição para a mitigação das mudanças climáticas, pois evita lixos em aterros, um dos principais causadores do efeito estufa. Iniciativas assim devem ser aplicadas de forma urgente no meio rural e também no meio urbano. Para se ter uma ideia, segundo dados do relatório Cidades e Economia Circular dos Alimentos da Fundação Ellen MacArthur de 2019, uma economia circular para a cidade de São Paulo poderia gerar uma economia de 14 milhões de dólares. Os benefícios da saúde do solo, 25 milhões de dólares. Ainda de acordo com a Fundação, a perspectiva é de que em 2050, 2/3 da população mundial viverão em cidades. Assim, haveria um consumo de 75% dos recursos naturais, a geração de 50% dos resíduos e mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa seriam emitidas. Se nada for feito, teremos um sério problema. A Fazenda Pamplona está cumprindo sua parte, onde o índice de reciclabilidade é de aproximadamente 100%. É um marco excelente para a SLC. Eu acho que não existe nenhuma unidade agrícola que realize esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho. Então, eu vejo que a gente está contribuindo de forma muito positiva. Porque com a compostagem, a gente reaproveita todo esse produto e ainda está adubando as nossas lavouras. Então, a nossa compostagem está indo muito bem, estamos tendo muito resultado. Acabamos com o nosso aterro sanitário, que para mim foi um marco dentro da fazenda. Eu considero que a compostagem, você reaproveitar o orgânico e conseguir distribuir na lavoura como adubo, como fertilizante, e o término desse aterro sanitário como os 2 marcos na Fazenda Pamplona. A vitória coletiva é do Fernando, do Diego, da Paula, da Maria, da Rosinei, da Mariana, do Marcelo e de todos que acreditaram que produzir e preservar são 2 condições inseparáveis. A Maria segue confiante no projeto que ajudou a colocar em prática. Me sinto muito dona do projeto, me sinto muito engajada porque sei da importância tanto para a fazenda quanto para o mundo, né? Eu acho que é algo que talvez está começando na fazenda, mas tem um potencial enorme de se expandir para a nossa cidade, para as vizinhanças e, como um todo, eu acho que para todo o país, na verdade. Muito bacana esse trabalho do Grupo SLC na Fazenda Pamplona. E o apoio a produtores familiares e comunidades tradicionais da Amazônia é um dos principais desafios para promover o desenvolvimento da região. Incentivar a melhoria da agricultura e pecuária local é uma das principais estratégias para conservar a floresta em pé e ainda melhorar a qualidade de vida dos povos locais. Agora nós vamos acompanhar uma iniciativa que vem transformando a realidade de pequenos produtores em um dos maiores assentamentos da América Latina, localizado no Pará, com a utilização de sistemas agroflorestais de cacau. Vamos ver? Aos pés da vegetação nativa estão os cacaueiros. As árvores de cacau cresceram em pleno bosque de um pedaço do Tuerê, um dos maiores assentamentos de pequenos produtores da América Latina, localizado no Pará. A propriedade é do produtor Francisco Cruz, que transformou a plantação em um modelo de produção sustentável para o cacau, através dos chamados sistemas agroflorestais, que aliam a conservação da vegetação nativa ao cultivo de culturas agrícolas. Que a gente tem a oportunidade de vender alguns, né? Algumas das lavouras que estão crescendo aí, que é igual a... Eu tenho um plantio de manga, eu tenho um plantio tem abacabeira, tem o açaí, só que o açaí é pouco. Mas tudo isso aí ajuda, vem ajudando, né? Ajudou bastante e ainda está ajudando. E agora o foco nosso é crescer mais essa produção. O foco é aumentar a produção do cacau, mas também preservar o que a floresta já oferece. E aliado às árvores, o cultivo tem diversos benefícios. A gente tem também as espécies nativas florestais, que a gente planta
pode ser cumaru, andiroba, taperebá, tatajuba, espécies daqui da região que promovem o sombreamento desses sistemas, e esses sombreamentos são muito importantes para questões fitossanitárias do plantio. Então, esse sombreamento ele promove uma umidade, uma temperatura mais interessante e evita, por exemplo, a propagação de pragas e doenças. Então, ter um cacau sombreado, em termos de risco de pragas e doenças, é muito mais interessante do que um sistema com uma complexidade menor. Os sistemas agroflorestais otimizam o uso da terra, conciliando a preservação da vegetação e a conservação do solo com a produção de alimentos. Um dos primeiros benefícios que a gente observa é logo nos primeiros meses dessa implantação. Na entrelinha dos pés de cacau, esses produtores plantam culturas anuais, como milho, abóbora, feijão. Então, em poucos meses, eles já começam a colher esses alimentos, que são uma entrada para a família, que contribuem para a segurança alimentar dessas pessoas. Desde 2019, no estado do Pará, a restauração produtiva com sistemas agroflorestais, ou apenas SAFs, como são conhecidos, tendo o cacau como carro-chefe, é uma técnica reconhecida para a regularização ambiental das propriedades. Ter uma restauração produtiva nessas propriedades é uma das únicas possibilidades de incluir, de fato, esses produtores familiares na agenda da regularização ambiental, pensando que talvez uma regeneração ou uma restauração ecológica não fosse viável de ser implantada em áreas tão pequenas. Para que o manejo dê certo, a assistência técnica é essencial. Nesse caso, ela é feita pelo Restaura Amazônia, projeto da Fundação Solidariedade apoiado pelo Fundo JBS pela Amazônia. A iniciativa possibilita a restauração produtiva e a inclusão socioeconômica de agricultores familiares da região da Transamazônica Paraense. A meta do programa é atender 1.500 famílias dos municípios de Novo Repartimento, Anapu e Pacajá, além de preservar mais de 20 mil hectares de áreas de vegetação nativa, reduzindo em 50% a taxa de desmatamento até 2026. Esse tipo de iniciativa impacta sobre vários aspectos. Sobre o aspecto ambiental, porque você reduz bastante a pressão pelo desmatamento, porque o produtor começa a produzir mais por hectare, então ele não tem necessidade de entrar em novas áreas. A área dele volta a ser produtiva, então, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista socioeconômico, porque ele começa a ter uma renda melhor, ele tem acesso a mais tecnologia, a mais bem-estar, a mais saúde, a mais educação, né? Então isso é super importante, a renda, o aumento de renda desse projeto por família é em torno de 30%, né? Então você consegue trabalhar em vários aspectos da família, não só o aspecto econômico, mas o modelo de negócio e a arrumação do modelo de negócio é o que vamos dizer, é um componente que dá margem para ter outros benefícios. Benefícios que o seu Francisco teve acesso assim que implantou os sistemas agroflorestais na propriedade. Ele logo percebeu em qual setor deveria investir e se empenhou em fazer o negócio crescer. O que nos levou a fazer isso foi porque para mexer com a pecuária é uma terra pequena, muita gente na família, não daria para fazer muita coisa na época, né? Aí o cacau, um hectare, 5 hectares de cacau, você consegue criar aí 2 famílias nela. Isso que é resultado bom, hein? Conquista de muito trabalho com o manejo correto da terra. E olha só, as amêndoas de cacau nascidas dos sistemas agroflorestais já foram até premiadas no quesito qualidade. Tá valendo a pena. Muito legal ver como esse sistema vem ajudando pequenos produtores da Amazônia. E agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, nós estamos de volta daqui a pouquinho. Voltamos para falar agora sobre o protocolo Etanol Mais Verde, um acordo voluntário entre usinas, fornecedores de cana e o governo estadual de São Paulo, com 10 requisitos que impactam de forma positiva o meio ambiente e também a produção do setor. Vamos conhecer mais sobre esse protocolo criado para estimular as boas práticas da cadeia produtiva de açúcar, etanol e bioenergia. O aumento da área plantada revela o crescimento do setor sucroalcooleiro no Brasil.
Produção de cana-de-açúcar para 2023-2024 deve ser quase 5% maior que na safra passada, segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A estimativa é uma colheita de 637 milhões de toneladas, produção que gera economia verde. A produção de cana no estado de São Paulo segue normas rígidas de sustentabilidade, o chamado Protocolo Etanol Mais Verde. O programa foi estabelecido em 2007 entre usinas, fornecedores de cana, em colaboração com o governo do estado de São Paulo, para promover o desenvolvimento sustentável do setor e vencer os desafios da mecanização da colheita de cana. Na prática, são 10 principais diretivas nesse documento. São elas: eliminação da queima, adequação ao Código Florestal, proteção e restauração das áreas ciliares, conservação do solo, conservação e reuso da água, aproveitamento dos subprodutos da cana-de-açúcar, responsabilidade socioambiental e certificações, boas práticas no uso de defensivos, medidas de proteção à fauna e prevenção e combate aos incêndios florestais. Seguindo todos os requisitos, o estado de São Paulo é destaque no setor. Da eliminação da queima à conservação da água, passando pela adequação ao Código Florestal Brasileiro. E tudo começa na lavoura. Essa usina em Lins, interior de São Paulo, nasceu no mesmo ano da implantação do Protocolo Etanol Mais Verde. Assim, tem no seu DNA a mecanização através do uso de tecnologia. Essas máquinas possuem uma tecnologia imensa, tripuladas com computador de bordo que fornece uma gama gigantesca de indicadores de eficiência e até de consumo de combustível. Com a utilização das máquinas, o gasto energético, que é o combustível por tonelada de cana, diminuiu em cerca de 30%. Dentro da própria evolução da mecanização, hoje nós temos máquinas que conseguem colher 2 linhas simultaneamente. Essas máquinas, se comparada com as máquinas de uma linha, o gasto de diesel por tonelada de cana é cerca de 15% menor, o que diminui os nossos gases de efeito estufa. Tecnologia utilizada também nos processos de conservação da água e do solo. E tem a adequação ao Código Florestal Brasileiro. Estamos falando de proteção e restauração das áreas ciliares, que assume um papel fundamental na atividade, pois representa o cumprimento das exigências legais, sujeito a multa se não for feito. Assim, desde 2010, a usina realiza o programa Semear, uma iniciativa socioambiental que apoia os parceiros e fornecedores de cana nessa adequação às normas brasileiras. A usina Lins realiza todo o processo, incluindo desde levantamento de campo, preparo, plantio e cuida da área por 2 anos até a área chegar no estágio que nós chamamos de abandono, onde a mata consegue se desenvolver sozinha. Esse programa para nós é um programa muito importante, porque ele não tem só o viés ambiental, ele é um programa socioambiental, porque principalmente para os pequenos produtores, ele é essencial para que eles possam se adequar ao novo Código Florestal. Atualmente, são 116 empresas e 12 associações que participam do protocolo que sucedeu o anterior em 2017. Eles representam pelo menos 5.000 produtores responsáveis por 90% do processamento de cana e pela produção de 47% do etanol nacional. Na prática, são mais de 4 milhões de hectares do estado comprometidos com boas práticas agroambientais. Muito importante a gente conhecer um pouquinho sobre esse processo aí do Protocolo Etanol Mais Verde. E essa semana você está acompanhando uma série sobre a produção do amendoim. Hoje vamos falar das pesquisas que são essenciais para desenvolver ainda mais a produção dessa leguminosa no campo, que depois de passar a porteira, segue para o processamento em 2 estágios. Vamos ver quais? Pode rodar. Ingrediente para várias receitas, esse pequeno grão ganha um enorme espaço nas prateleiras dos mercados, como petisco ou indispensável em comidas típicas. Paçoca, pé de moleque ou amendoim puro. Das festas juninas ao entretenimento, o amendoim é fruto, na sua maioria, do agronegócio paulista, responsável por 90% da produção brasileira. É isso mesmo. Quase toda a produção sai do estado paulista. E é aqui também que existem várias pesquisas sobre a produção do amendoim. Então, as pesquisas que a gente está desenvolvendo aqui na Unesp,
Elas objetivam analisar a compatibilidade da palha com a cultura que vem na sequência, que seria o amendoim. Então o que acontece? Você colhe a cana-de-açúcar, fica uma palha sobre o solo. A gente pode fazer o plantio direto nessa palha, só que a gente aplica o herbicida. Então nossa intenção é ver se a aplicação do herbicida na palha muda a dinâmica do solo, a saúde do solo. A gente sabe que o amendoim é compatível com a palha da cana-de-açúcar. Mas e o herbicida? Como ele vai se comportar nessa palha com as bactérias e fungos que estão no solo? Para responder a essa pergunta, o estudo já tem conclusões parciais. Em alguns casos, o herbicida ele é benéfico, ele muda para melhor a dinâmica do solo, ao contrário do que a gente imaginava, porque você está pondo uma fonte de carbono e as bactérias estão usando isso para o crescimento próprio delas. Então você tem um balanço carbono-nitrogênio e o herbicida faz o papel dele de controlar o mato, né, as plantas daninhas, mas não causa um prejuízo àquela comunidade que está debaixo da palha. A pesquisa é essencial para desenvolver ainda mais a produção do amendoim no campo. Depois que ele passa a porteira, segue para o processamento. Essa etapa pode ser dividida em 2 estágios. O primário, que compreende tarefas de limpeza e secagem do produto. Normalmente, é implementada pelos atacadistas e pelas cooperativas. O contato com o cooperativismo ele é quase que essencial para esse produtor, porque a cooperativa vai proporcionar para ele toda a tecnologia necessária para que ele tenha uma boa produtividade. Quando a gente pensa no negócio, né, a gente pensa, claro, que em vários fatores, mas o produtor está ali para sustentar o seu negócio, para trabalhar com sustentabilidade e para se perpetuar na atividade. Então, a cooperativa ela fomenta, ela traz financiamento de máquinas, financiamento de insumos, semente de qualidade. Então, é super importante que esse produtor esteja inserido em uma cooperativa. E quanto ao processamento secundário? Ele é feito pela indústria agroalimentar que utiliza o grão como matéria-prima no processo de fabricação do amendoim salgado, doces, confeitos, pasta de amendoim e outros produtos que a gente conhece bem. Nós recebemos o amendoim beneficiado do nosso parceiro, da Terra Nuts. Ele já vem processado, então às vezes vem com película ou sem película. E esse, de acordo com como a entrega ou a nossa necessidade é estabelecida com eles, nós processamos de uma determinada forma, seja para a linha de doces ou para a linha de snacks. Essa é a parte que muitos consumidores adoram. O amendoim é mesmo um ingrediente que conquista tantos paladares e está em muitos e muitos encontros. Que legal! Com isso, então, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.